Vamos. Somos todos contemporâneos. Dessa Você é vez... mais velho, Chico. Você é mais velho, Chico. Eu sou 2 anos. 2 mais anos. velho que eu também, Mas viu, Chico? Essa reunião foi convocada aí pela Liga do ABC, né? E nós convidamos aí junto do departamento, né, que é coordenado pelo Chagas, da Mandic de Campinas. Nós convidamos o professor Dr. Luiz Paulo Kowalski, que irá nos falar sobre novas tecnologias na cirurgia de cabeça e pescoço. Eu quero só agradecer a disponibilidade do Kowalski, um homem extremamente ocupado. Ele é o titular da cirurgia de cabeça e pescoço da Universidade de São Paulo, né? E daí vocês podem ter uma ideia da quantidade de compromisso que ele tem. É um prazer muito grande tê-lo conosco, essa disponibilidade dele, essa amizade, esse conhecimento de tantos anos, né? E eu acho que vocês, os alunos e residentes e coisas, só tenham que aproveitar, mais nada. Obrigado. Bom, Chico, Jussi, pessoal da Liga, muito obrigado pelo convite, né? Eu acho um privilégio. Eu gostaria realmente de parabenizar vocês pela iniciativa. Eu acho que ela cabe muito bem, é extraordinária. Nós realmente precisamos, né, estar mais perto dos alunos, porque na maioria das escolas nem existe a disciplina, né? Então, não existe o contato com a especialidade, isso é uma pena. E felizes aqueles que têm a disciplina na sua faculdade, né? Então, o que vocês me pediram para falar sobre tecnologias, né, novas tecnologias em cirurgia de cabeça e pescoço, eu vou me ater a questões relacionadas à cirurgia apenas, né? Não tem conflito de interesse. E para a gente entender, né, o que é realmente avanço, tecnologia, a gente precisa conhecer um pouquinho do passado, mas bem pouquinho, brevemente, rapidamente, né? Quer dizer, nós passamos aí de cirurgiões barbeiros até o século XVIII, né, sem nenhuma ciência por trás do que se praticava, né, para uma medicina, né, voltada para a cirurgia um pouco mais científica, né, a partir do século XIX, né, que é o século dos cirurgiões. E nessa época nós já temos o desenvolvimento de algumas cirurgias, de alguns procedimentos, alguns deles que nós usamos até hoje, né? Quer dizer, você tem pioneiros como o Kocher, por exemplo, né? Você tem o Garcia, que inventou a laringoscopia indireta, né? Ele nem médico era, na verdade. Nós temos o Halsted, né, que inspirou o cryo para o desenvolvimento do esvaziamento cervical. Enfim, foi um século de muito movimento, quer dizer, um século que partiu do nada, né, para uma fase seguinte que, mais de que a primeira metade do século XX, foi de desenvolvimento de técnicas de ablação cirúrgica. Então, praticamente todo o progresso era, né, visando ressecar os tumores com margem de segurança, tratar o pescoço, geralmente com esvaziamento cervical radical, né, mas foram surgindo ao longo do tempo, né, principalmente a partir dos anos 50, modificações nessas técnicas, visando adequar a radicalidade à extensão da doença, né? Então, tentando-se não diminuir a radicalidade oncológica, mas tentando-se preservar algumas estruturas que funcionalmente eram importantes. Então, essa fase, que chamaríamos aí de pioneira, né, ela esteve sempre voltada para o desenvolvimento de técnicas cirúrgicas, geralmente em monobloco, né, em que se faziam ressecções com margem de segurança, incluindo as estruturas que estivessem envolvidas pelo tumor e o esvaziamento cervical. E o que nós tínhamos no final dos anos 70, início dos anos 80, eram situações como essa do paciente da esquerda, né? Um paciente tratado com uma cirurgia radical, né, com sequelas bastante significativas. Esse paciente viveu quase 30 anos, né,
mas em condições muito precárias. Ele não deglutia, usava uma gastrostomia, né? Não tinha dificuldade de mover o pescoço, tinha queda do ombro, tinha dor, etc. Então, uma condição de sobrevida muito ruim. O paciente da direita, né, apresentava o mesmo tipo de tumor que o primeiro, foi tratado com esvaziamento cervical radical modificado de um lado, supraomo do outro, teve uma boa reconstrução mandibular com microcirurgia, né, sobreviveu em longo prazo também, né, mas em condições muito melhores. Então, o que mudou nos anos 70, 80, 90 não foi tanto a capacidade de ressecção mais radical, mas sim mudou a capacidade de reconstruir-se, né, grandes defeitos provocados pelas cirurgias radicais. E isso teve um impacto significativo, inclusive na aceitação de pacientes, né, para a realização das cirurgias. E um outro aspecto muito importante, né, é que nós deixamos de pensar apenas em cirurgia como tratamento do câncer e passamos a adotar terapêuticas multidisciplinares, combinando cirurgia, radioterapia, quimioterapia, né, em diversas associações terapêuticas, que eu acho que vão ser debatidos em outras aulas, não é nosso tema, mas aqui é só para enfatizar que o cirurgião tem papel central em todas as fases do tratamento, desde o diagnóstico, o tratamento inicial, o segmento do paciente, o tratamento de recorrências e até, muitas vezes, o segmento até o final da vida do paciente. Então, o cirurgião pode participar e deve participar dessas equipes multidisciplinares, né? Ele deve ter um papel importante na liderança dessas equipes, porque ele acompanha os pacientes em todas as fases, né? Ele não vê o paciente de maneira tão fragmentada. E se nós vamos, então, focar em cirurgia, quais são os princípios da cirurgia, né, dentro do tratamento multidisciplinar de pacientes com câncer de cabeça e pescoço? O primeiro princípio fundamental é eliminar o tumor, quer dizer, a ressecção radical, com margem de segurança, tratamento das metástases cervicais, tratamento eletivo do pescoço, enfim, nós temos que ter como prioridade de tratamento sempre eliminar a doença. Em segundo lugar, também não menos importante, é eliminar os sintomas, né, causados pela doença, né, quer dizer, dor, alteração da deglutição. Quando nós fazemos o nosso tratamento, nós eliminamos o câncer e procuramos restaurar as funções que foram perdidas, né? Procuramos restaurar a estética que pode ser perdida pela evolução da doença ou pelo procedimento. E devemos buscar sempre fazer tudo isso, né, com o controle oncológico, mas visando um outro resultado, que é ter o mínimo de sequelas e a um custo aceitável para o sistema de saúde. Bom, então, dentro desses princípios, né, nós temos que ter em mente que a radicalidade é o único, talvez, das recomendações feitas anteriormente, que não pode ser violada, né? Nós temos que fazer tudo para ressecar o tumor com radicalidade. É claro, desde que exista, né, uma morbidade que seja aceitável, que o paciente possa sobreviver, né, com qualidade de vida. E assim nós desenvolvemos, ao longo do tempo, técnicas cirúrgicas, né, algumas delas combinadas com outras especialidades, como nessa paciente aqui, por exemplo, é um tumor de parótida, recidivado, em que o paciente foi submetido a uma ressecção ampla da parótida, com mandibulectomia, ressecção de osso temporal, ressecção de dura, né? Então, aqui esvaziamento cervical, aqui nós combinamos, né, partes da cirurgia feitas pelo cirurgião de cabeça e pescoço, partes feitas pelo neurocirurgião, partes feitas pelo otorrino, e depois fazemos a reconstrução. Nesse caso aqui foi um peitoral maior, então foi o próprio cirurgião de cabeça e pescoço que reconstruiu, mas muitas vezes, né, entra uma equipe de reconstrução, de microcirurgia, para fazer o reparo do defeito cirúrgico. Então, o cirurgião de cabeça e pescoço, né, deve estar habilitado a fazer aquilo que é
da sua área, da especialidade, e deve saber combinar, então, os esforços aí com os colegas das outras áreas. Quer dizer, provavelmente, um tumor como esse, o cirurgião de cabeça e pescoço, que não esteja trabalhando com um neurocirurgião ou um otorrino, poderia dizer que essa paciente tinha uma doença irressecável, né? Mas tendo a equipe multidisciplinar, né, todo mundo avaliando o paciente, nós podemos avançar na radicalidade, né, tanto para a base do crânio, que acho que foi um dos grandes avanços a partir dos anos 80, como podemos avançar na radicalidade em outras áreas, até na base do pescoço, combinando-se, por exemplo, com cirurgias torácicas. O segundo princípio importante aqui, que eu gostaria de chamar a atenção, é que os procedimentos radicais não necessariamente precisam causar muita morbidade. Nós podemos adequar a extensão preservando estruturas que podem ser preservadas sem comprometer o resultado oncológico. Então, buscar a menor morbidade é um objetivo, desde que não sacrifiquemos a radicalidade cirúrgica. E aqui a gente vê alguns exemplos, né? Esse paciente aqui da direita, né? Um paciente submetido a uma cirurgia radical, com esvaziamento radical, né? Tratado com doença controlada, mas com uma sequela muito importante, com queda do ombro. Desde os anos 50, né, tem-se desenvolvido técnicas de preservação do nervo acessório, por exemplo, né, para evitar essa sequela significativa, né? Nós podemos preservar acessório e veia jugular, podemos preservar acessório, veia jugular e esternocleidomastóide. Algumas vezes, quando o acessório não pode ser preservado, nós podemos procurar esses ramos do plexo cervical profundo que dão uma inervação suplementar ao trapézio e reduzirmos o risco da morbidade. Então, essa procura, né, pela qualidade, pela melhora do resultado funcional, ela não está sacrificando o resultado oncológico. Se houvesse um linfonodo comprometendo o nervo acessório, ele não pode ser preservado. Eu não vou sacrificar a radicalidade para preservar uma estrutura. Então, esse é um princípio que vale mesmo dentro do uso das mais recentes tecnologias. Outra questão importante, né, de desenvolvimento da especialidade foi o conhecimento sobre os padrões de disseminação linfonodal, com esses trabalhos clássicos do Lindbergh, o trabalho do Byers, de 85, e uma série de trabalhos do Shadow Memorial, e mostraram que para cada localização de tumor, nós temos um padrão de disseminação esperado. Por exemplo, tumores de boca vão metastatizar para linfonodos de nível 1, 2 e 3, quer dizer, linfonodos submandibulares, jugulares altos e jugulares médios. Um tumor de laringe vai metastatizar preferentemente para os níveis 2, 3 e 4. Então, conhecendo-se essa distribuição, nós podemos adequar a extensão do esvaziamento cervical. E aqui a gente vê dois exemplos, pacientes com situações clínicas iguais, um tratado com esvaziamento radical bilateral, né? Esse é um paciente antigo, dos anos 60 ou 70, e essa é uma paciente dos anos 90, né? Submetido ao esvaziamento bilateral, mas um esvaziamento supramuioide, um esvaziamento mais conservador, do ponto de vista de extensão da operação, também radical, desde que a doença seja, né, ou subclínica ou doença em linfonodos jugulares altos exclusivamente. Então, nós podemos, sim, né, em algumas circunstâncias, evitar uma sequela maior, né? Isso depende da extensão da doença. E, falando em esvaziamentos cervicais, né, nós sempre, como cirurgiões, nós sempre somos, entre aspas, acusados de não termos ensaios clínicos randomizados para mostrar que o que fazemos é o melhor para os nossos pacientes, né, que nós não geramos tantas evidências sólidas. Mas esse é um estudo interessante, é um estudo indiano que mostrou que, com indicação eletiva, ou seja, paciente com linfonodos negativos na palpação e nos exames de imagem, quando submetidos ao esvaziamento cervical eletivo, né, esvaziamento nessa indicação de pescoço clinicamente N0, né, para pacientes com câncer de boca, com espessura superior a 3 ou 4 milímetros, né, de T2 em diante, esvaziar o pescoço vale a pena em relação a manter o pescoço apenas sob observação e tratando exclusivamente o tumor primário.
Então, esse é um avanço, não é de tecnologia, mas é para chamar a atenção que existem, sim, estudos prospectivos, randomizados, em cirurgia, que mostram a eficácia do método de tratamento. E agora, a gente entra diretamente, né, no tema específico, que são as novas tecnologias, né, que nós devemos adotar, sim, se elas forem seguras, né, se elas forem melhores do que o tratamento clássico. Quer dizer, eu não preciso introduzir nada novo se o tratamento convencional me dá os mesmos resultados. Ele tem que agregar valor, quer dizer, eu vou ter um custo maior para o paciente, para o sistema de saúde, isso tem que valer a pena, né? Tem que reduzir tempo cirúrgico, tem que facilitar a radicalidade da ressecção, tem que melhorar o resultado estético e funcional, né? E, sobretudo, né, melhorar o resultado oncológico. E agora, quem vai aplicar isso? Qualquer cirurgião pode aplicar isso, desde que ele tenha, né, o conhecimento, o treinamento específico, porque mesmo um cirurgião mais experiente, quando vai adotar uma técnica nova, ele volta a ser um principiante naquela técnica. Ele pode conhecer a anatomia, ele sabe a indicação terapêutica, etc. Mas a técnica, o instrumento é novo, a gente tem que aprender a usar esse instrumento novo. E esse é um comportamento, às vezes, difícil de adotar, né? A gente tem que reconhecer, né, que a gente volta um pouquinho para trás, aprende e aí começa a usar na rotina, né? Então, sobre novas tecnologias, vou focar agora em alguns tópicos específicos, né? Um deles, o primeiro, é o que nós temos de novo aí para tratar o pescoço, né? Então, uma das tecnologias novas, não tão novas assim, mas que em cabeça e pescoço ainda é debatido, por isso eu considero ainda como novo, né, é a pesquisa do linfonodo sentinela. Aqui eu gostaria de chamar a atenção para o princípio da pesquisa do linfonodo sentinela, né? O linfonodo sentinela é aquele de uma base linfática que drena diretamente, né, do tumor primário. Então, isso foi descrito inicialmente para câncer de pênis por um paraguaio que trabalhava no Memorial chamado Cabanhas, nos anos 80. E a finalidade disso era confirmar, ressecando apenas aquele linfonodo suspeito, né? Se ele fosse positivo, tratar a cadeia; se ele fosse negativo, não tratar a cadeia. Por quê? Porque esvaziamento inguinal ou inguinalíaco acarreta uma morbidade muito severa, como vocês podem ver nessa figura aqui, né? Paciente com linfedema de todo o membro inferior, né? Bastante intenso. Então, faz sentido você reduzir a extensão ou operar menos pacientes, porque muitos dos pacientes esvaziados, na verdade, tinham linfonodos falsos positivos. Em melanoma, né, desde os estudos pioneiros de Morton, também o princípio era esse, principalmente para melanoma de membros. E para a mama, que é uma das áreas também bastante consolidada, uma das grandes complicações do esvaziamento axilar é o linfedema. Então, para essas situações em que o esvaziamento eretivo pode causar uma sequela muito grave, né, o racional é fazer essa técnica, né, e ela está bem estabelecida em câncer de pênis, melanoma de membros e mama, né, com uma técnica bastante segura, que evita esvaziamentos desnecessários e evita a morbidade do esvaziamento. Na cabeça e pescoço, né, também vem sendo usada a pesquisa de linfonodo sentinela, onde se faz a injeção do radiofármaco algumas horas antes da cirurgia, né? Se pesquisa numa gama-câmara, né, a localização dos linfonodos que drenam, né, essa área, esse material radioativo injetado ao redor do tumor, e depois, durante a cirurgia, né, usando esse probe para detecção de radiação, nós podemos localizar o linfonodo, ressecar esse linfonodo, né, e submeter ao exame histológico. O problema de cabeça e pescoço é que essa drenagem não é tão previsível como a gente achava que era, né? E em cabeça e pescoço existe uma certa dificuldade. É mais difícil
você fazer pesquisa de linfonodo sentinela em cabeça e pescoço do que em axila ou em região inguinal. Então, existem alguns estudos, né, grandes estudos prospectivos, randomizados, como esse estudo do norte-americano, com 140 pacientes, mas com 10% de falsos negativos. O trial europeu, com 14% de falsos negativos. Né? Então, é interessante, é importante, mas não tem assim, sido amplamente aceito a utilização da pesquisa de linfonodo sentinela para substituir o esvaziamento cervical seletivo de indicação eletiva. Então, uma nova tecnologia ainda não absolutamente comprovada em cabeça e pescoço. Talvez uma evolução seja o uso dessa droga, o tilmanocept, que é um radiofármaco que se liga a um receptor de células retículo-endoteliais. Esse sim tem uma taxa de falsos negativos muito baixo, de 2,5%. Mas eu tenho a impressão que nós não temos esse fármaco em nosso meio à disposição ainda. Um problema que eu vejo, que além da gente não ter, né, uma experiência que justifique plenamente o uso do linfonodo sentinela, é que às vezes se confunde um pouco a indicação. Não é porque dá para fazer a técnica que ela é boa. Por exemplo, em câncer de tireoide ou em câncer de glândula salivar, se eu fizer pesquisa de linfonodo sentinela, vai ter drenagem, eu vou buscar o linfonodo, ele eventualmente pode ser positivo. Muito bem, aí eu vou fazer um esvaziamento cervical. Então, eu acrescento um esvaziamento cervical nesses pacientes. Já há umas 3 décadas, a gente não faz esvaziamento cervical eletivo em câncer de tireoide. Então, o que essa circunstância, né, de é um método fácil, é um método tranquilo, dá para fazer, poderia estar levando a um super tratamento desnecessário. Porque a gente sabe que 80% ou 90% dos pacientes com câncer de tireoide, se eu buscar histologicamente, existem sim metástases linfonodais. Se eu não fizer o esvaziamento, só 10 a 15% dos casos terão recidiva linfonodal. Nós teremos um controle dessas micrometástases, ou pelo sistema imunológico, ou pela supressão hormonal. Quer dizer, nós não precisamos esvaziar a maioria desses pacientes. A pesquisa do linfonodo sentinela levaria a uma indicação desnecessária de esvaziamento. Então, a gente precisa ter muito cuidado com novas tecnologias. A indicação precisa, que nós temos hoje em cabeça e pescoço, para pacientes com câncer de cavidade oral, né, para locais onde as pessoas têm uma experiência com linfonodo sentinela. É essa a indicação. Não dá para extrapolar para outras áreas. Então, eu coloquei esse tema aqui para chamar a atenção sobre esse aspecto. Outra questão importante, né? Bom, eu posso não fazer sentinela, mas eu faço esvaziamento cervical eletivo, né? Ou alguns esvaziamentos terapêuticos em pacientes jovens. Eu posso ter resultados, né, estéticos, como o do lado esquerdo aqui, muito bons, né? Cicatrizes que quase não dá nem para ver. Tem alguns pacientes que têm resultados excelentes. Mas, por outro lado, nós temos pacientes com cicatrizes muito ruins, né? O que é um problema principalmente para pacientes jovens. Então, algo que vem sendo desenvolvido dentro das novas tecnologias é a cirurgia robótica, né? Eu posso fazer o mesmo esvaziamento cervical com um acesso retroauricular, que é parte da incisão que se faz para fazer a ritidoplastia, né? A plástica da face, que a gente começa a cirurgia com cirurgia aberta, disseca parte do nível 2 e 3 e depois instala o robô e termina a dissecção. Aqui a gente vê embaixo, né, o final da dissecção, quer dizer, um campo igual a de uma cirurgia aberta, né, apenas utilizando o robô para ressecar as partes em que nós não conseguiríamos ter acesso pela via retroauricular, sem utilizar o instrumento. Então, não estamos mudando a indicação, não estamos mudando a extensão da cirurgia, estamos usando um novo equipamento que facilita, né, a dissecção com uma incisão diferente. Então, é uma técnica para ser usada em todo mundo? Não. Né? Vale a pena fazer, talvez, em pacientes jovens que tenham uma demanda estética muito grande. Né? Esses pacientes
podem ser submetidos à técnica. Nós não temos nenhum ganho oncológico com isso. Nós não melhoramos o resultado, né, sob o ponto de vista oncológico, mas pode melhorar a satisfação do paciente. Tal. Para um paciente mais idoso, que a cicatriz não tem importância, não faz sentido utilizar esse método. Aqui é um resultado de uma experiência inicial lá do AC Camargo, em que nós pegamos pacientes tratados de julho de 2014 a outubro de 2015, com câncer de boca, e que foram submetidos a esvaziamento supraumioide, né? Basicamente supraumioide. Então, nós tínhamos um grupo 1, que 16 pacientes foram submetidos ao esvaziamento robótico, 43 ao esvaziamento por via cervical convencional. Primeiro problema, né? O tempo cirúrgico é muito maior nos pacientes que fazem acesso retroauricular, né? Passou de 4 horas em 45% dos pacientes que utilizamos o robô, e somente em 6% dos pacientes que foram para a cirurgia convencional. Então, aqui é uma limitação, né? Principalmente para o paciente idoso, paciente com comorbidade, mesmo que a exigência seja por uma cicatriz boa, não é uma boa técnica a ser usada, né? As taxas de complicações são semelhantes, o número de linfonodos ressecados é parecido, né? O número de linfonodos positivos, a distribuição é semelhante e a sobrevida é semelhante. Então, nós não pioramos, né? Isso é bom. Nós fazemos a mesma ressecção e temos o mesmo resultado de sobrevida. Ok, então dá para usar, mas custa bastante dinheiro, custa tempo, né? Então nós podemos usar, né, em poucos pacientes onde a demanda por estética foi muito significativa. E aqui a gente tem o resultado de um pós-operatório não muito tardio, que vocês podem ver que não dá para ver a cicatriz, né, no pescoço dessa paciente. Está um pouquinho aqui, né, da retroauricular, dá para ver um pouquinho dela. Então, realmente, com essa finalidade, entendendo que essa é a finalidade da operação, né, ela pode ser indicada. Essa operação não é só boa por causa da estética. Nós temos menos edema de face, que pode ser importante, né? Os pacientes têm menos queixas de dificuldade para a extensão do pescoço, isso pode ajudar também. E também, como a incisão fica fora da área onde está a carótida, ela dá uma melhor proteção, sobretudo em pacientes irradiados. Então, existem também algumas outras vantagens, né, dessa técnica. Depois, para a laringe, né, o que nós temos, né? Classicamente, pacientes com tumores iniciais da laringe, né, que não comprometam a comissura posterior, que não tenham uma extensão maior para subglote, eram tratados com laringectomias parciais, né, cordectomias, laringectomias frontolaterais ampliadas, etc. Desde os anos 90, essas técnicas abertas, que tiveram sempre a competição com a radioterapia, passaram a ser mais frequentemente realizadas por via endoscópica, com ou sem uso de laser, né? E continuamos a ter uma grande competição com a radioterapia. As grandes vantagens que se apontavam na radioterapia, na fase em que fazíamos mais cirurgias abertas, que era uma voz melhor, etc., não uso de traqueostomia, etc., já não são tão evidentes quando se faz cirurgia endoscópica. Os resultados são muito parecidos e são opções terapêuticas a serem usadas. Então, tendo um instrumental, tendo, né, um bom microscópio e treinamento em cirurgia endoscópica, você pode fazer cirurgias tão radicais quanto as cirurgias que você faria pelas técnicas abertas, com a vantagem de um tempo cirúrgico menor, não necessidade de traqueostomia, né, uma hospitalização mais curta, o custo é muito mais baixo para o paciente e para o sistema quando se usa esses equipamentos. E com o tempo, né, foram desenvolvidas várias técnicas que vieram a substituir praticamente todas as laringectomias parciais realizadas por acesso aberto, né? Isso não acaba com o acesso aberto. Se você tiver disponibilidade do material, tiver treinamento, né, é claro que você migra para a endoscópica. Mas se você está num local remoto, onde isso não existe, né, perfeitamente
aceitável, né, a realização das técnicas abertas. Então, isso depende muito, se nós estivéssemos nos Estados Unidos, na Europa, né, certamente nós diríamos o padrão é esse. No Brasil, é uma alternativa, desde que você disponha de equipamento e material. Se você não dispõe, você realiza e funciona muito bem, né, com as técnicas abertas, apenas que vai ter uma hospitalização mais demorada, vai necessitar de traqueostomia, etc. E quando nós comparamos resultados de radioterapia com ressecções transorais, né, os resultados de sobrevida, de controle da doença, estádio por estádio, são absolutamente iguais. Então, não existe uma grande vantagem de um método sobre o outro. Com qualidade de vida, quando compara endoscopia e cirurgia aberta, a mesma coisa. Então, nós podemos oferecer os dois tipos de tratamento para o paciente, né? Então, um paciente que prefira um tratamento mais rápido, em que ele possa resolver o problema logo, né, e voltar às suas atividades, a melhor opção é cirúrgica, né? Para pacientes que prefiram não operar, ele pode ser submetido à radioterapia. Então, são opções que nós podemos colocar para os nossos pacientes. Nós não temos grandes estudos nacionais que mostrem diferenças no custo, mas se nós pegarmos o trabalho europeu, né, a radioterapia custa mais caro do que a cirurgia. Custa praticamente o dobro do preço na Europa, né, fazer radioterapia em relação à cirurgia. Então, essa é uma vantagem, né, que seria uma vantagem para o sistema de saúde, né, em favor da cirurgia. E a qualidade de voz e qualidade de vida são semelhantes. Quanto à orofaringe, né, até os anos 90, havia uma grande disputa. Eu coloquei aqui até um slide de uma aula que eu dei, acho que isso aqui é 2010. Né? Nos anos 90, até o início do século, entre cirurgia versus quimio e radioterapia, que começava, né, a ser usada cada vez mais como um tratamento alternativo à cirurgia. Eram grandes acessos cirúrgicos, como mandibulectomias, mandibulotomias, né, que eram de hospitalização prolongada, de alguns pacientes tinham dificuldade de reabilitação da deglutição por várias semanas, né, e um custo elevado. Então, a quimio-radioterapia veio com uma grande vantagem, né? Evitava uma cirurgia que trazia morbidade, trazia uma necessidade de hospitalização prolongada, etc. Mas o que a gente aprendeu com o tempo, que a quimio-radioterapia também tem resultados ruins, tem sequelas, né? Alguns pacientes ficam dependentes de gastrostomia, né? Tem estenose de faringe, etc. O que mudou mais recentemente para tratar câncer da orofaringe? Que nós transformamos, né, sempre que possível, uma cirurgia aberta em uma cirurgia endoscópica usando o robô. Também dá para fazer endoscópica, né? A robótica ou endoscópica por via endoral, sem necessidade da mandibulotomia. Então, para quem tem o robô ou para quem tem experiência com cirurgia endoscópica, e principalmente se tiver laser à disposição, é uma alternativa muito boa, né? E a gente pode ver aqui, com o acesso robótico, né, inteiramente endoral, você tem uma visualização muito boa, né? Você tem um controle muito bom da hemostasia e pode fazer uma ressecção tão ampla quanto você faria pela via externa com mandibulotomia. E aqui a gente vê um exemplo de uma paciente com tumor de amígdala, né? Um tumor não muito grande. Ela foi submetida a um esvaziamento cervical por via retroauricular robótica, inicialmente. Depois de 2 ou 3 semanas, foi submetida à ressecção do tumor primário por via endoscópica, e esse é o resultado, né? Um resultado muito bom, sem cicatriz visível, né? Um resultado funcional e estético bastante satisfatório. Além de a ressecção transoral vir se tornando cada vez mais, né, um tratamento padrão, né, ao invés de radioterapia ou de radioquimioterapia, também, né, e esse é um ensaio clínico, outro ensaio clínico para ser mostrado envolvendo cirurgia, né, é possível em pacientes de baixo risco se reduzir a dose de radiação, né? Então, isso certamente influencia nos resultados funcionais no longo prazo, sem trazer nenhum prejuízo aos resultados de sobrevida. Então, para pacientes de baixo risco ou risco intermediário, a dose de radioterapia poderia potencialmente ser
reduzida, né, diminuindo as sequelas relacionadas à morte. Com relação à boca, né, o tratamento padrão é esse, né? Ressecção ampla, com boa margem de segurança, geralmente em monobloco, com esvaziamento cervical, né? Se tiver a mandíbula envolvida, teria uma mandibulectomia, ou marginal, ou seccional, ou imunomandibulectomia junto. Então, o que nós temos de diferente para a cavidade oral? Uma observação importante é que aquela margem que nós olhamos, né, olhando para o tumor, ela não é exatamente a margem que nós precisamos dar, porque às vezes existem áreas de infiltração, né, que pela palpação nós podemos observar. Então, nós vamos trabalhar sempre com uma margem de meio a 1 centímetro, de preferência 1 centímetro, tanto lateralmente quanto em profundidade, né, olhando e palpando ao mesmo tempo. Existem alguns estudos que mostram que você não precisaria de uma margem tão grande. Tem estudos como esse do Memorial Hospital que mostram que uma margem de mais de 2,3 milímetros seria suficiente. O resultado é igual a uma margem de 5 milímetros. Mas eu queria lembrar, e aqui existe um grande erro de interpretação. É 2,3 milímetros de margem microscópica. Quando o patologista examinou, só que a peça encolhe. Então, para você ter margem de 2,3, você tem que ter ressecado no mínimo com 5, 6, né, para dar isso. Então, é muito importante que na cirurgia a margem seja superior a meio centímetro. De preferência, sempre que possível, 1 centímetro. Eu acho que essa regra ainda vale nos dias de hoje. Mas o que vem por aí, que poderá mudar isso no futuro, etc., tem muitos equipamentos em avaliação, né? Existem alguns estudos publicados, algumas séries até já bastante robustas, utilizando-se alguns equipamentos, como microendoscopia de contato, né, ou NBI, essa imagem de banda estreita, né, que se usa para diagnóstico em endoscopia, ela pode ajudar na definição de imagens de tumores da boca, da faringe, da laringe. Essa tomografia de coerência óptica é muito interessante, porque além da gente ver a extensão do tumor, a gente pode ver, é a única que mostraria a profundidade do tumor, né, principalmente em lesões superficiais, né? Espectrometria de fluorescência, espectroscopia Raman, espectroscopia de massa, aquela famosa canetinha, né, da margem cirúrgica, que você, em tempo real, aspirando a fumaça, né, do corte do bisturi elétrico dos tecidos, é feita uma análise molecular e se pode verificar se essa margem está comprometida ou não. Mas isso tudo são equipamentos que estão sendo desenvolvidos, né? Ainda é um pouquinho de ficção científica. Talvez algum deles sobreviva a essa fase e venha a ser usado no futuro, né? Então, não são estratégias que nós usamos no dia a dia. Está mais próximo disso, e já existe equipamento vendido para isso, é a espectroscopia Raman, né? Isso foi bastante estudado pelo Robert, meu Deus do céu, já lembro o nome dele, da Holanda, né? Eles desenvolveram, né, equipamentos para analisar margens em tempo real usando espectroscopia. Então, é algo que poderá eventualmente chegar em nosso meio em algum tempo. Com respeito a seios paranasais e base de crânio, né, nós já havíamos falado lá atrás do desenvolvimento das cirurgias de base de crânio, que o professor Chagas é um dos pioneiros em nosso meio, né, e que veio ampliar a chance de sobrevida dos pacientes com a cirurgia radical, né, em que combinamos acessos que o neurocirurgião utiliza com acesso do otorrino e acesso do cirurgião de cabeça e pescoço, com uma ressecção radical, como nessa paciente com uma grande tumoração de seio paranasal, né? Existem estudos, como esse estudo colaborativo internacional, que mostrou sobrevida em 5 anos aí próximo dos 60% em pacientes submetidos a essa operação. Quer dizer, são operações bastante seguras, né, que a gente já tem 3 ou 4 décadas de experiência com elas, né, e que propiciam sobrevida em longo prazo. Mas as sequelas podem ser importantes, né, bastante severas, né? Um paciente como esse aqui da esquerda, né, foi submetido a uma craniofacial com reconstrução microcirúrgica. Esse paciente da direita já é uma craniofacial mais
padrão, né? Com um acesso que nós usávamos na época paralateronasal, com uma ressecção associada à craniotomia, para uma ressecção do estédio neuroblastoma, né? Um resultado estético bem mais aceitável, né? Mas são indicações totalmente diferentes. Esse da direita não necessariamente hoje seria operado por via aberta, ele poderia ser operado por via totalmente endoscópica. O da esquerda ainda hoje precisaria da cirurgia aberta, né? Não há como fazer nada conservador num caso como esse. E aqui a gente vê um exemplo de uma cirurgia que era uma barreira alguns anos atrás, né? Nasofaringe não dá para operar, eram muito poucos os casos que se operava, né? Então, existiam algumas técnicas abertas por via transpalatina, com acesso transmandibular, com acesso lateral ao crânio, mas nos últimos anos têm se desenvolvido as técnicas endoscópicas, né? Esse aqui é um exemplo de um carcinoma adenoide cístico de glândula salivar menor, de nasofaringe, não era um tumor muito grande, né? Mas que foi submetido a uma ressecção radical totalmente por via endonasal endoscópica. Então, para esses tumores da fossa nasal, parede medial de seio maxilar, né, etimoide, nós podemos fazer ressecções com amplas margens de segurança por via endonasal sem nenhuma incisão na face. E aqui vocês podem ver a tomografia desse paciente, né, submetido esse é um outro paciente, não aquele uma ressecção desse tipo, endoscópica endonasal, né? Dá para ver como é uma ressecção bastante ampla, talvez até melhor do que muitas vezes que nós fizemos com técnicas abertas, né? Porque você tem uma visualização melhor, né? Com endoscópio, com aumento de várias vezes, com uma boa visualização, com uma boa iluminação, então é possível dar imagens de segurança adequadas. A gente pode ver que mesmo a nasofaringe, né, em casos selecionados, vejo que a experiência mostra várias séries aí que são pequenas, é claro, mas com até 100% de margens negativas, né? Taxas de sobrevida muito boas para os casos selecionados. Então, essas técnicas vêm se estabelecendo cada vez mais. Elas já estavam bem estabelecidas para lesões benignas, mas agora também para lesões malignas. Quanto à tireoide, né? Tireoidectomia, né? Talvez o procedimento que o cirurgião de cabeça e pescoço mais fácil na atualidade. É uma técnica já antiga, né? Bastante segura, de baixa morbidade, né? Mortalidade muito baixa, né? Nós podemos fazer pelo acesso, né, em colar de Kocher, tireoidectomias totais, parciais, ou podemos ampliar, né? Fazer tireoidectomias ampliadas. Um dos riscos da operação é a lesão do nervo recorrente. Então, um dos equipamentos de tecnologia que a gente usa muito frequentemente é o monitor de nervo, né? O monitor de nervos laríngeos, que reduz o risco, não elimina o risco de comprometimento vocal no pós-operatório de uma tireoidectomia. Ele é bastante útil em reoperações, em bosques muito grandes, em tumores invasivos, né? Então, uma boa indicação no equipamento que auxilia bastante o cirurgião e diminui a morbidade das operações. É muito controverso se deveríamos usar o equipamento em todas as cirurgias. Nessa meta-análise, né, se verifica que há uma discreta vantagem para o uso do monitor, reduzindo o risco de paralisia temporária de corda vocal. Mas para paralisia definitiva não há vantagem, né? Então, é um pouco questionável se esse equipamento deva ser usado na rotina para todos os pacientes. Mas, certamente, para os pacientes de mais alto risco, é algo que ajuda na operação. Outras mudanças na operação clássica de Kocher, né, só vieram acontecer nos anos mais recentes, né, com o uso dos acessos remotos para evitar a cicatriz no pescoço, basicamente, né? E desses vários acessos que foram desenvolvidos, transaxilar, transmamário, retroauricular, o que mais se estabeleceu nos últimos anos é o acesso endoscópico por via transoral, a toétiba, né? Que é essa cirurgia em que se faz uma pequena incisão no lábio, né? E duas incisões laterais para colocar outros trocáteres, né? E por via endoscópica se faz
uma tiroidectomia. A gente pode ver aqui que a incisão, né, fica praticamente sem cicatriz, né? São resultados de pacientes operados pelo Renan Lira na nossa Camargo, né? Resultados assim, estéticos realmente muito bons, que é favorável para pacientes jovens, né? O An Wong, que é o indivíduo que tem a maior experiência no mundo com essa técnica, relata, né, nessa primeiro relato aqui, na verdade não é o primeiro relato, mas o primeiro relato de uma grande série com 400 e poucos pacientes, é uma taxa muito baixa de complicações, inclusive 0% de infecção, né, o que é surpreendente para um acesso endoral, né? Mas é a experiência que todos os grupos que têm trabalhado com a técnica no país têm tido também, né? E, assim, a taxa de complicação para nervo, para paratireoide, hematoma, etc., tudo semelhante às obtidas com cirurgias abertas. Então, a técnica é bastante segura e a grande vantagem é a vantagem estética. Um grande competidor que está, né, crescendo cada vez mais é a ablação, né? A ablação é guiada por ultrassom, utilizando esse equipamento de radiofrequência ou laser, né, em que se coagulam, né, verdadeiramente os nódulos tiroidianos benignos, né, ou até mesmo existem experiências para nódulos tiroidianos malignos, né? Vejo que nessa revisão sistemática já de mais de 500 pacientes com 500 casos de tumores, com 470 pacientes com carcinomas, microcarcinomas papilíferos, né? Se obteve taxas de controle bastante altas, né? E parece ser uma alternativa a ser estudada, né? Ainda não é, de maneira nenhuma, o padrão terapêutico. Para bostos, existe um número de informações muito mais robusto, né? Mas para câncer ainda é algo que nós chamaríamos de experimental nesse momento. E, né, o último item que eu queria abordar é a reconstrução, né? Nós podemos fazer reconstruções diferentes para diferentes situações clínicas, né? Quer dizer, fechamento primário, uso de miocutâneos, o uso de transplantes microcirúrgicos, né? Sempre visando melhorar os resultados estéticos e funcionais e, de preferência, fazendo no momento da ressecção do tumor primário, né? Vários tipos de transplantes microcirúrgicos ampliaram, né, o leque aí de possibilidades de reconstrução, com retalhos pequenos, como retalho lateral do braço, retalhos muito volumosos no lateral da coxa, cada um deles pode ser adequado a diferentes situações clínicas. E a gente pode observar, esse é um resultado bem interessante do estudo lá da Camargo com pacientes com câncer de boca e orofaringe em estádios 3 e 4. Quando nós fazíamos as reconstruções com miocutâneo, essa é a sobrevida, em torno de 50%. Quando fizemos com microcirúrgico, 75%. As diferenças aqui, primeiro, é claro, tem diferença na seleção de pacientes, né? Os de microcirúrgico são pacientes de condição clínica melhor, né? São pacientes que tolerariam cirurgia muito mais prolongada, né? Mas a grande diferença está na adjuvância. Pacientes submetidos à reconstrução com microcirúrgico, quando complicam, a resolução é mais demorada, eles acabam atrasando o início da radioterapia. Microcirúrgico, ou funciona ou você perde, né? Como a taxa de perda é muito baixa, esses pacientes começam a fazer radioterapia mais cedo, né? E isso provavelmente está relacionado a essa vantagem no resultado de sobrevida. Dentro das técnicas de ressecção e reconstrução, um avanço recente é o uso dessas tecnologias assistidas por computador, com confecção de moldes que auxiliam na reconstrução, porque você faz as secções ósseas, né, em pontos pré-planejados, você tem um molde que vai te ajudar a retirar um enxerto do formato específico para ser reconstruído, né? Então, isso melhora bastante o resultado estético, isso também acelera, né, o tempo cirúrgico. Então, tem algumas vantagens, né? O tempo cirúrgico é mais curto e o resultado estético e funcional é melhor. Então, sempre que disponíveis, essas técnicas parecem ser de grande ajuda na reconstrução, né?
E outra coisa de reconstrução é associar, né, não só a reconstrução, o transplante microcirúrgico, principalmente em mandíbula, né, com os implantes dentários, né, que vão melhorar bastante a qualidade do resultado estético e funcional para os pacientes. Então, queria agora deixar algumas mensagens aí finais, né, raciocinando em cima dessa aplicação de novas tecnologias. Então, a gente se depara frequentemente com isso na clínica, né? Não tem um problema, mas qual é a solução, né? Para que lado eu vou? O que vai dar certo? O que vai dar errado? Não tem essa de vai dar certo para qualquer lado que eu vá, né? Eu tenho que fazer escolhas, e para fazer escolhas eu tenho que conhecer a patologia, conhecer os métodos, conhecer a evolução esperada nos pacientes. É claro que com o uso de tecnologia, né, eu posso saber qual é o melhor caminho, né? Isso pode ajudar. Mas nem sempre, né? Às vezes o celular não pega, ou você não tem acesso, né? Tem um monte de coisa. Então, nem sempre a tecnologia ajuda. Ela pode estar disponível, mas pode não dar para usar. Mas quando ela for bem usada, certamente ela vai ajudar a fazer melhores escolhas. Isso eu concordo, né? Mas a gente precisa tomar um certo cuidado com entusiasmo com coisas novas, né? A gente comentou lá, né, o Chico, o José, nós que estamos aí há algumas décadas trabalhando. A gente já viu muita coisa começar, todo mundo, vai lá, vamos fazer e tal. Depois aquilo acaba, né? Aquilo se apaga porque não, a gente não consegue mostrar que realmente havia vantagem. Então, existe esse é um gráfico que se usa em geral, né? Principalmente quando se discute qualidade de assistência e tal. Que no começo tem essas pessoas que gostam muito de tecnologia, adotam, sempre querem estar carregando novidades, né? E tem aqueles que, na maioria das vezes, né, vão adotar depois que alguém já mostrou que funciona, está convencido e tal. Eu acho que é uma postura bastante saudável. Essa primeira postura, ela deveria ser reservada aos centros que estão fazendo investigação, pesquisa dentro do protocolo, etc., né? Só que na prática a gente vê que é o contrário, né? Se começa muito com intenção muitas vezes mercadológica, né? Mais merchandising do que ciência, né? E muitas dessas técnicas são enterradas aqui, né? E tem aqueles que vão esperar um longo tempo para adotar a tecnologia. Eu tenho a impressão que as pessoas que têm as duas condutas aqui intermediárias, né, é, é, são mais eficientes para o sistema. Você não vai estar usando coisas que são muitas vezes caras e que não vão dar certo, né? E também não estão deixando de usar, estão esperando o aprendizado, né, para usar nas indicações corretas, né? Então, essa é uma mensagem importante. A gente não deve agarrar todas essas tecnologias novas de cara porque parece interessante, parece bom, porque é um novo aparelho, etc., né? A gente tem que ter experiência de literatura, adquirir experiência cientificamente, né, fazendo banco de dados, acompanhando os casos, para ver se isso dá certo ou não. E aí a gente vai saber escolher, né, em que pacientes usar, que as novas tecnologias não são aplicáveis a todos os pacientes, nenhuma nova tecnologia das que eu citei aqui é aplicável a todos os pacientes. E é isso, a gente tem que aprender, né, a lidar do paciente como um todo, a tecnologia entra no meio, né? Não é porque o paciente chega com aquela ansiedade de querer um tratamento mais novo, né? Eu quero cirurgia robótica. Quantos de vocês já viram um paciente que veio para querer operar paronte da laser, né? Coisas assim, né? Ou tem alguns sonhos não realizáveis de reconstrução, né? Então, nós temos que trabalhar com a realidade, aquilo que realmente é comprovado, aquilo que realmente tem um bom custo-benefício, para daí tratar melhor os nossos pacientes. E o caminho, eu gosto desse mensagem aqui do Barack Obama, que ele usou para a Covid, mas tem a frase de baixo aqui, né, que eu acho que é interessante, assim, que tudo exige, né, uma certa dose de sacrifício, né, para a gente aprender um com o outro, etc. As coisas não caem do céu, né? A gente tem que
aprender, a gente tem que ser crítico, né, e usar todas as situações para aprendizado. E usar tecnologia não é uma coisa para a gente fazer sem raciocinar, sem pensar 10 vezes antes de usar. Então, muito obrigado aí pela atenção de vocês e estou à disposição para perguntas. Alguma pergunta dos participantes? Vamos primeiro deixar a moçada se manifestar, apesar de que dentre os participantes tem também gente da nossa geração, muito interessante ver você cala aí interessado, ver o pessoal, né? Pessoal, não só os jovenzinhos, mas os mais experientes também. Medina, fala. Quem é? Jô? Você? O pessoal da Liga que estava pedindo aí as novas tecnologias, sedentos das informações. Não ficou nenhum. Eu sei que a aula foi completa, né? De A a Z, mas se quiser tirar alguma dúvida, aproveitar, Dr. Kowalski. Meninos, isso aproveitem que o Kowalski realmente é uma das maiores experiências no país, com volume de atendimento de paciente enorme, muitos anos dentro do hospital público, né, Leão, mais anos dentro do AC Camargo, agora na USP, então é uma experiência fantástica, aproveitem. Ninguém se manifesta, estamos igual a sessão espírita, por favor, deem o sinal da sua presença. Jô, já que não temos ninguém interessado em participar, vamos finalizar, você, como você disse, a aula realmente completa, beleza, que eu acho que a maior mensagem da aula toda para os mais jovens alunos e residentes que porventura estejam aí foi que a tecnologia é boa, mas precisa, não é porque é nova que é melhor do que as outras, né? E esse recado de que muita tecnologia começa com entusiasmo e depois muitas delas não se propagam com o tempo, é bastante interessante. Nós já fomos jovenzinhos mais entusiasmados com as tecnologias novas, né? E aprendemos que nem todas são maravilhosas. Eu acho que esse é o grande recado. E outro grande recado para os meninos, né, alunos e residentes, seria também no investimento no diagnóstico precoce, né, que resolve todos os problemas de sequelas, mutilações e funcionalidades. E prognóstico, obviamente. Quer falar alguma coisa, Joci? Agradecer novamente, Kowalski, a sua disponibilidade e excelente aula, né? A gente sempre vê com a sua experiência. Te agradeço muito, viu? Eu acho que as aulas da Liga estão, né, chamando alguns para a nossa especialidade, porque tendo a oportunidade de ver a área de atuação nossa. Muito obrigada, viu? E obrigada à presença de todos, muitos amigos aí vindo assistir o departamento aí de ligas, né, Chico? Sim, exato. Essa associação das duas ligas, ABC e São Leopoldo Mandique, com a Sociedade Brasileira, está indo muito bem, está ótimo. Tá muito bom. Obrigado, Kowalski, mais uma vez. Obrigado a presença de todo mundo. Kowalski, alguma fala final? Não, é só agradecer a vocês pelo convite mais uma vez e eu acho que realmente essa ideia que vocês trouxeram de juntar as ligas é fundamental. Eu acho que é um passo muito grande para a gente divulgar mais a especialidade nas faculdades, né? E despertar o interesse pela nossa especialidade, que é entre os jovens aí, né? E certamente com
tudo que está acontecendo na especialidade, ela não é aquela especialidade que está cristalizada, é uma especialidade em franco movimento, né? Muito desafiadora, tem tanta coisa nova acontecendo, e para a garotada aí que gosta muito de tecnologia, tem muita coisa vindo, né? Na cabeça e pescoço. Sim. Né? Você terá a oportunidade de trabalhar e desenvolver. Bom, muito obrigado novamente. Uma boa noite a todos. Só deixa eu dar uma perguntada para o Medina, para o Bob, se ele quer falar alguma coisa. O Bob também é nosso contemporâneo, né? É também uma pessoa que formou muita gente nessa vida, forma até hoje. Algum recado para a molecada, Bob? Estão me ouvindo? Boa noite. Estamos te ouvindo. Agora Bom, é um prazer muito grande poder ter assistido todas essas aulas aí, porque eu, quem sabe, seja o mais velho aí desse grupo todo, ainda atuando, embora com bastante menos intensidade em função aí da pandemia e da aposentadoria. Mas, de qualquer forma, fico muito feliz de ver essa associação e esse esforço que vocês estão dando para essa união de ligas, e eu acho que eles hoje foram brindados com uma passagem pelas tecnologias pelo Kowalski espetacular. Na realidade, Kowalski sempre conseguiu, nas exposições, envolver de uma forma muito precisa todo o assunto. E eu fico feliz de poder ter visto isso. Parabéns a todos. Fico feliz em ver vocês todos. Um abraço. Obrigado a todo mundo. Dizer que a Bia está aqui junto conosco. Um abraço a todos. Cheguei atrasado porque estava trabalhando. Um abraço a todos. Beijos a todos. Boa noite. Boa semana para todo mundo. Cuidem-se.